Descobri a traição da minha esposa com o nosso vizinho, que também é casado. Então eu expus os dois para toda a nossa cidade. Eu, homem de 61 anos, sou casado com minha esposa, Linda, mulher de 57 anos, há 32 anos. Temos 4 filhos e 3 netos. Todos já são adultos e vivem por conta própria. Eles nos visitam durante os feriados ou quando precisam de uma pausa de fim de semana longe do barulho da cidade. Vivemos em uma fazenda no meio da natureza, longe das multidões. Há 10 anos, quando nosso filho mais novo foi para a faculdade, decidimos vender nossa casa na cidade e nos mudar para uma cidade remota, em algum lugar tranquilo, longe do tráfego e da correria. Compramos uma grande fazenda, 40 acres de terra, uma pequena casa no meio e campos intermináveis ao redor. Esse era o tipo de vida de aposentadoria que sempre sonhamos. Os primeiros meses foram estranhos. Eu cresci em uma fazenda até os 10 anos, então foi mais fácil para mim me adaptar. Mas Linda nunca tinha vivido em uma cidade pequena. Ela não estava acostumada a ouvir grilos à noite ou galos ao amanhecer. Às vezes ela dizia que a vida tinha se tornado monótona. Mesmo céu, mesma estrada de terra, mesmas tarefas. Em alguns dias, ela estava feliz por estar na natureza, longe da poluição e do barulho. Achei que era normal ela sentir falta da vivacidade da cidade. Com o tempo, entramos em um ritmo. Ela parecia gostar. As manhãs começavam com café na varanda. Eu cuidava das plantações, consertava as cercas, verificava o gado. Ela cuidava da horta, das galinhas e ajudava nas vendas de bolos da comunidade. Ela adorava cozinhar. Sempre dizia que era sua terapia. Ela fazia trabalhos comunitários na igreja. Almoçávamos juntos ao meio-dia, tirávamos uma soneca e passávamos a tarde sentados no balanço da varanda. Era lento e sem grandes acontecimentos, mas tranquilo. Um ano atrás, um novo casal se mudou para a propriedade ao norte da nossa. A casa deles estava vazia havia anos. A senhora idosa que vivia lá havia falecido, e demorou até que alguém finalmente comprasse o local. Os novos vizinhos eram mais jovens que nós, talvez no início dos 50 anos. O cara, Mark, trabalhava remotamente, talvez em alguma empresa. A esposa dele ensinava o filho adolescente em casa. Ele tinha necessidades especiais. Nós os conhecemos algumas semanas depois de se mudarem. Gente boa, educada, tranquila. Linda se deu bem com eles imediatamente. Às vezes ela ia até lá ensinar piano ao filho deles. A cada poucos dias eu a via apoiada na cerca, conversando com Mark ou com a esposa dele. Às vezes levando uma cesta de ovos ou um pote de picles. Coisas normais de vizinhança. Não dei muita importância. Por aqui, vizinhos ajudam vizinhos. É assim que funciona. Mas ao longo dos meses, notei pequenas mudanças nela. Ela começou a se arrumar mais. Nada inapropriado, mas passava mais tempo em frente ao espelho antes de ir para o jardim ou ensinar piano. O humor dela mudou. Estava mais leve, sorria mais, cantarolava enquanto cozinhava, como se tivesse encontrado alegria novamente. Então comecei a perceber quando ela estava mais feliz, sempre nos fins de semana, especialmente dos sábados à noite até as manhãs de domingo. Ela dizia que era por causa da igreja, que amava ver as pessoas e colocar a conversa em dia. Eu não questionei. Depois de 3 décadas de casamento, você para de interrogar. Numa manhã de sábado, eu estava no meio do arado do campo quando notei um carro saindo da garagem dos vizinhos. A esposa de Mark estava indo para a cidade com o filho no banco do passageiro. Ele acenou para mim e eu acenei de volta. Reduzi a velocidade do trator e observei enquanto eles viravam na estrada principal. Não era incomum eles saírem nos fins de semana, mas dessa vez bateu diferente. Lembro que todo sábado eles iam para a cidade de manhã e voltavam tarde da noite. Acredito que ela o levava para alguma sessão de terapia. Me encostei e comecei a pensar que todo sábado ela estava fora, e de alguma forma, os melhores humores de Linda sempre coincidiam com esses dias. Minha mente já não estava mais no campo. Começou a juntar as peças. Ignorei nas primeiras vezes. Depois minha mente começou a conectar os pontos. Quando voltei à tarde, Linda estava toda feliz e leve. Passei a observá-la mais. A semana inteira, sempre que eu olhava para a cerca ao norte, eu a via lá conversando com Mark. Às vezes ela o ajudava com algo, segurando uma escada, carregando ferramentas, qualquer desculpa que a mantivesse lá por mais tempo. Ele era uns 10 anos mais novo que eu, em forma, descontraído, charmoso naquele jeito típico de cidade pequena. Eu me odiava por pensar nisso, mas conseguia ver o motivo da atração. Comecei a notar padrões. Ela cozinhava cestas para a comunidade, mas as caçarolas ou tortas acabavam nas mãos de Mark. Uma vez a vi carregando algo pelo campo e, quando voltou, estava com aquele sorriso suave e secreto. Eu queria estar errado. No sábado seguinte, novamente,
eu estava no lado mais distante da nossa propriedade. De lá, eu conseguia ver a casa dos vizinhos ao norte, cerca de 1 quilômetro de distância. Notei o carro saindo novamente, o filho no banco de trás. Desliguei o trator e apenas fiquei sentado ali por um bom tempo. Não conseguia me concentrar. Revi cada momento na minha cabeça. Eu me dizia que estava sendo paranoico. Porque ela trocaria 32 anos de casamento por algo tão estúpido? Mas aquele sentimento incômodo me atormentava. Por volta das 11 horas, finalmente decidi voltar. Em vez de pegar o caminho principal de terra onde meu carro e trator estavam estacionados, peguei a trilha sul. É mais irregular, mais longa, mas te mantém fora de vista da propriedade ao norte. Eu não queria que ninguém me visse voltando cedo para casa. Nem sei porquê. Quando cheguei à casa, entrei silenciosamente pela porta dos fundos. O carro dela ainda estava estacionado lá fora. Lá dentro, tudo parecia normal. Chamei o nome dela 2 vezes, mas não houve resposta. Então subi as escadas, e a porta do nosso quarto estava aberta. O banheiro estava vazio. Fui até a janela voltada para a cerca norte e abaixei a cortina apenas o suficiente para ver pela fresta. Não havia nada. Nem passou pela minha cabeça onde ela poderia estar. Eu tinha tanta certeza de que ela estava com ele. Depois de alguns minutos, vi Mark encostado na janela, olhando na direção do meu trator no campo. Parecia que ele estava verificando se eu ainda estava lá. Então ele fechou a cortina e sumiu de vista. Fiquei ali esperando não sei por quanto tempo, talvez 1 hora. Então a vi saindo sorrateiramente pelo lado da casa dele, meio correndo, o cabelo um pouco bagunçado, as roupas não totalmente em ordem. Ela olhou ao redor uma vez e depois apressou o passo em direção à nossa casa. Alguns minutos depois, ouvi os passos dela na escada. Quando ela me viu parado perto da janela, congelou no meio do passo. O rosto dela ficou pálido e ela gaguejou. Você já está em casa? Pensei que estivesse trabalhando no Campo Sul. Eu não me movi, não falei, apenas olhei para ela. Ela tentou sorrir e agir normalmente. Eu fiz uma caçarola hoje de manhã. Levei um pouco para o menino. Você sabe, ele adora minha comida. Respondi calmamente. O menino ou o pai dele? Ela piscou. O quê? Virei-me completamente para ela. O menino foi embora. Eu os vi indo para a cidade horas atrás. Ela ficou ali em silêncio procurando palavras. E então sussurrou, quase inaudível. A gente só estava conversando. Nada mais. Não respondi, passei por ela, desci as escadas, atravessei a cozinha e saí pela porta. Entrei na caminhonete e fui embora. Nem lembro de ter feito as curvas, mas de alguma forma acabei na cidade, na frente do bar antigo. Ele fica escondido em um beco atrás da rua principal. Apesar de a equipe ter mudado, o lugar continua o mesmo. Eu costumava vir aqui quando a vida ficava pesada demais. Sentava no mesmo reservado no canto, tomava um drink e pensava até me sentir normal de novo. Então foi isso que fiz agora. Pedi um uísque, um após o outro, sem falar com ninguém, apenas encarando a marca circular que o copo deixava na mesa, vendo ela desaparecer cada vez que eu erguia a bebida. Minha mente ficava repetindo o momento em que ela saía escondida da casa do vizinho. Surpreendentemente, não havia raiva, apenas um peso no peito. Saí do bar por volta da meia-noite. Não queria voltar para casa, então encontrei um motel barato a alguns quarteirões e desabei na cama. Na manhã seguinte, voltei para casa dirigindo. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com os olhos vermelhos e inchados. No momento em que me viu, ela se levantou como se não soubesse se corria até mim ou se escondia. Passei direto por ela sem dizer uma palavra. Enquanto eu tomava banho, ela fez meu café da manhã, mas eu não toquei em nada. Peguei meu boné e fui em direção à porta. Ela sussurrou algo atrás de mim, talvez pedindo para conversarmos. Eu não me dei ao trabalho de ouvir. Ela não foi à igreja naquele domingo. Passei o dia inteiro no campo, fingindo trabalhar, mas na verdade apenas pensando em todos aqueles anos, nos filhos, na casa, nos votos. Já faz uma semana e a situação continua a mesma. Os dias passam devagar, mas as noites são piores. Tenho cozinhado minha própria comida, lavado a louça e dormido na garagem. Às vezes, enquanto faço as tarefas, ela tenta puxar conversa, mas eu não respondo. Vejo o pânico nos olhos dela. Ela não vai mais para aquele lado da propriedade. Não fala mais com ele. Mark também mantém distância, mas a esposa deles ainda acena às vezes. Claramente, ela não sabe de nada. Linda se remexia na cadeira e olhava para baixo sempre que isso acontecia. Ela nem conseguia acenar de volta. Às vezes vejo Mark brincando com o filho no gramado, e a esposa dele levando lanches para eles. Eles pareciam uma família tão perfeita e feliz por fora. Mas só eu sabia a verdade.
Às vezes eu queria simplesmente invadir e contar a verdade para aquela mulher, mas também tinha medo de destruir a vida dela. Ela já luta tanto para criar um filho especial. Isso a quebraria completamente. Hoje, sábado de novo, vi o carro dela saindo, o filho acenando do banco do passageiro como sempre. Desde então, Linda tem estado inquieta, andando pelo campo, fingindo verificar as galinhas ou as plantas. Mas eu sei que ela está tentando ser notada por mim. Talvez ela queira que eu a veja lá fora só para mostrar que desta vez não está com ele. Eu não me importo mais. Já tomei minha decisão e estou planejando minha saída. Se o pessoal daqui não se interessar, eu atualizo em outro lugar. Já faz um mês desde aquele sábado. Tem sido silencioso entre nós. Nós andamos ao redor um do outro como fantasmas. Às vezes ela me olhava como se quisesse dizer algo, mas não dizia. Talvez ela só estivesse esperando eu me acalmar. Enquanto isso, eu estava conversando com meu advogado e preparando tudo cuidadosamente. Tecnicamente, a fazenda era minha. Eu comprei a terra anos atrás. Paguei pela construção e pelas melhorias. Assinei a hipoteca toda em meu nome. Linda estava do meu lado na assinatura, mas o nome dela não estava na escritura. Ela nunca teve um emprego em tempo integral. Ela sempre estava criando as crianças ou trabalhando meio período em atividades sociais e da igreja. Fui eu quem construiu tudo. Era assim que nosso casamento tinha sido estruturado. Ela criou os filhos e cuidou da casa. Eu ganhava e administrava o dinheiro. Meu advogado explicou as opções: brigar na justiça e arriscar meses de escrutínio doloroso, ou organizar um acordo limpo que desse a Linda o suficiente para viver enquanto me permitia sair com o que eu precisava. Não foi uma decisão fácil. Ele me explicou sobre a lei de bens compartilhados e como os tribunais olham para contribuições, não apenas para nomes nas escrituras. Ele também me lembrou do custo, do tempo, do estresse, e da chance de um de nossos filhos ser arrastado para a confusão. Eu não queria que eles estivessem envolvidos. Ainda não queria. Eu disse a ele que queria que ela ficasse com a casa. Ela precisava da segurança por ter dedicado tudo a mim e por ter criado os filhos. Mas a fazenda, a terra além do jardim cercado, os tratores, os equipamentos, eu queria tudo isso liquidado. Trabalhamos nos detalhes pelos 10 dias seguintes. Atualizei o testamento, troquei os beneficiários de todas as minhas contas, garantindo que tudo estivesse organizado caso algo me acontecesse. Mandei avaliar a propriedade. Foi estranho andar pelos campos com o avaliador. A casa da fazenda, o gramado, o pequeno pomar de maçãs, o galinheiro, o corredor de nogueiras ao longo da entrada. Tudo isso foi avaliado pelo valor de mercado. O valor que ele me deu era maior do que eu imaginava. Anunciei o trator, defini um preço justo para o cortador e os implementos, cancelei serviços de assinatura em meu nome e preparei a conta para onde iriam os lucros das vendas. Preparei a papelada que transferiria legalmente o conteúdo da casa e o endereço de licenciamento para ela. Eu já tinha movido a maior parte das minhas coisas para a garagem. Era mais fácil executar meu plano de lá. Senti que ela estava percebendo, mas não se importou em perguntar. O advogado redigiu os documentos e revisamos tudo entre chamadas. O acordo era justo. Em 2 semanas, os papéis estavam prontos e ele esperava meu sinal. No sábado, um fazendeiro local veio ver meu trator. Ele fez uma oferta justa, e então fechamos o negócio. Entreguei as chaves e ele disse que viria na segunda-feira para buscar. Informei meu advogado sobre o negócio. No domingo de manhã, depois que ela saiu para a igreja, carreguei a caminhonete com as caixas já empacotadas. Deixei minhas chaves na mesa e fui embora. Mas antes de sair, escrevi um bilhete para a esposa de Mark. A mulher em frente à sua casa está com seu marido aos sábados, quando você vai para a cidade. Eu tinha feito pelo menos 100 cópias e espalhei pelo gramado deles. O vento de abril fez seu trabalho e os papéis se espalharam pela casa. Partiu meu coração destruir o mundo perfeito dela, mas eu precisava. Não podia deixá-la vivendo na escuridão. Depois de atravessar a cidade, estacionei minha caminhonete na beira da estrada e fiz uma chamada de vídeo para meus filhos. 3 deles atenderam. Não era incomum. Eu costumava ligar para eles nas manhãs de domingo, mas desta vez era diferente. Eles me perguntaram sobre a mãe deles e por que eu estava ligando da beira da estrada. Informei que eu estava deixando a mãe deles porque ela quebrou os votos do casamento. Eles eram adultos e entenderam do que eu estava falando. O mais velho reuniu coragem para perguntar: "Tem certeza, pai? Pode haver algum mal-entendido?" Eu disse a ele que a vi saindo da casa dele enquanto a esposa estava fora. Pude ouvir a preocupação deles no silêncio. As perguntas sobre quem cuidaria da mãe. O medo vindo de anos de nos verem juntos. Informei que eu tinha organizado tudo.
O advogado entrará em contato naquela tarde e ela terá o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Eles perguntaram para onde eu estava indo. Eu disse para não se preocuparem. Eu não responderia perguntas sobre para onde estava indo naquele momento. Eu precisava de um tempo. Lágrimas começaram a aparecer na chamada. Meu filho mais velho ofereceu para eu ficar com ele. Meu segundo filho se ofereceu para me buscar. Eu garanti que estaria seguro e que já tinha tudo resolvido. Passei o número do meu advogado caso precisassem de algo e disse que ligaria de volta. Meu número atual ficaria indisponível. Disse que não estava cortando laços com eles e que, quando estivesse pronto, os visitaria. Encerrei a ligação, tirei o chip antigo e coloquei um novo. Eu já havia mudado o número e o endereço de contato em todas as minhas contas bancárias e registros oficiais. Eu já estava a 160 quilômetros de distância quando meu advogado ligou à noite, depois de terminar a tarefa de informar Linda. Ele disse que chegou à casa à tarde. Ela ficou surpresa quando o viu. Ele vinha direto da igreja dela e estava cheio de surpresas pelo caminho. Ela viu que a caminhonete não estava lá e minhas chaves estavam na mesa. Meu advogado começou explicando a divisão dos bens. Ele explicou que as terras da fazenda e as máquinas estavam sendo vendidas. Os lucros seriam usados para quitar pendências e distribuídos conforme o acordo. Depois, entregou a ela os documentos de propriedade da casa, junto com o jardim, a piscina e tudo dentro da área cercada. O nome dela agora estava na escritura. Ela apenas encarou os papéis e perguntou: "Onde ele está?" Ele realmente foi embora. Ele disse que sim, que eu tinha saído mais cedo naquela manhã e que eu não queria ser contactado. Ela desabou ao ouvir isso. Ela disse que não achava que eu realmente iria embora. Ela pensou que eu apenas precisava de espaço. Que depois de alguns dias eu me acalmaria e conversaríamos. Ele nem me deu uma chance. Eu cometi um erro estúpido. Um erro em 32 anos e ele jogou tudo fora. Ele disse que o trabalho dele era apenas entregar a informação e garantir que ela entendesse as questões legais. Ela disse a ele que, quando voltava da igreja, viu os bilhetes voando por toda a cerca, até perto da rua principal. Alguns estavam amassados sob pneus. Ela disse: "Está por toda parte. A cidade inteira já sabe. Eu vi gente pegando os bilhetes. E a esposa dele tem gritado a manhã inteira. Dá para ouvir da nossa varanda." Ela estava chorando. Ela disse que tinha feito uma bagunça, que não conseguia arrumar. Eu sei. Eu passei do limite. Não era amor. Nem era um caso de verdade. Era tédio. Tédio estúpido e sem sentido. Eu odiava como a vida tinha ficado quieta. Todo dia era igual. Aqueles poucos momentos com ele me davam um vislumbre do que eu era antes. Era só isso. Eu não queria arruinar nada. Ela pediu novamente meus dados ao advogado e, quando ele recusou, ela ficou com raiva. Ele não pode simplesmente me deixar assim. Nós construímos essa vida juntos. Eu estive ao lado dele em tudo. Deixei minha vida social, meu trabalho, minha cidade por ele. E agora ele foi embora sem dizer nada, me abandonando nesse lugar estúpido. Ela disse que se sentia pega de surpresa e traída. Ela achava que me dar espaço era o certo, que eu me acalmaria e voltaria. Eu não fazia ideia do que ele estava planejando. Ela disse que, de qualquer forma, não podia mais ficar ali. Todo mundo na cidade sabe agora. Eles vão sussurrar quando eu passar. Eu não posso viver aqui. Ela contou a ele que já tinha tentado ligar para os filhos, mas eles não estavam atendendo. Mais tarde, quando um deles finalmente atendeu, ela percebeu que eles já sabiam. Ela disse que parecia que o mundo inteiro tinha virado as costas para ela de uma vez só. Ele me fez parecer uma mãe louca, como se eu nunca tivesse me importado com eles ou com ele. Mas eu me importei. Minha vida inteira foi por eles. Meu advogado foi embora pouco depois disso. Ela não o acompanhou até a porta, nem levantou a cabeça quando ele disse adeus, apenas continuou olhando pela janela em direção ao campo onde eu trabalhava. Ele disse que ainda podia ouvir gritos fracos vindos da casa de Mark. Ela ligou para meu advogado novamente no dia seguinte, perguntando sobre mim. Aparentemente, o bilhete fez seu trabalho bem demais. A cidade inteira já tinha ficado sabendo do que aconteceu. As pessoas tinham visto os bilhetes espalhados pela estrada, voando pelos quintais, presos nas cercas. Ninguém precisava de nomes. Todos sabiam para quais duas casas o bilhete apontava. Não havia tantas mulheres do outro lado da rua em um bairro com apenas 6 famílias naquele trecho. O advogado disse que, quando passou no escritório local para deixar documentos, ouviu 2 funcionários comentando como até os bons caem. Um deles disse a ele que a esposa de Mark o expulsou de casa. Disseram que alguns comentavam que Linda tinha arrumado as malas e ido embora. Outros diziam que ambos os casais estavam se divorciando. Ouvi tudo isso calado pelo telefone.
sentado em uma cabana alugada a uns 320 quilômetros de distância. Linda tem ligado para ele regularmente, perguntando onde eu estou. Ela não saiu de casa desde domingo. As cortinas ficaram fechadas a maior parte do tempo. Ela parou de atender ligações do grupo da igreja, de amigos. Aparentemente, a briga na casa ao lado tinha sido feia. A esposa de Mark o expulsou por 2 noites. Ninguém sabia o que ela faria depois. Mas uma coisa era certa. Agora todos sabiam. Ele hesitou antes de dizer: ela não está lidando bem com isso, sabe? Ela disse que quer vender a casa. Disse que não pode ficar onde todos sabem. Eu disse que isso era a escolha dela. 2 dias depois, minha filha mais velha ligou para o advogado. Ela tinha conversado com Linda. Disse que a mãe parecia destruída, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não entendia como tudo tinha chegado tão longe. Ela queria saber onde eu estava. Disse que talvez pudesse me convencer a voltar ao menos para conversar. Pedi ao advogado para agradecê-la e dizer que eu estava bem, que ligaria quando estivesse pronto, mas eu não liguei. Ainda não. Segundo a conversa mais recente com meu advogado, Linda colocou a casa à venda discretamente. Ainda sem anúncio público, mas a notícia se espalhou rápido. Ela disse a ele que estava pensando em voltar para a cidade, para perto de um dos filhos. Talvez encontrar algum trabalho de meio período. Ela parecia cansada e derrotada. Eu sei que as pessoas dizem que vingança é boa, mas não é. Depois só fica um silêncio. Ainda assim, havia uma certa paz em saber que a verdade tinha vindo à tona, que ela não podia mais se esconder atrás de foi só um erro. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo, e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.